Boa noite a todos, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje de manhã eu fiz o devocional, assim como de costume. Aí aconteceu que na hora que eu postei, eu não observei, estava no CarPlay do carro e não saiu o áudio, o som. Então estou aqui repetindo nessa noite, hoje já fechando sexta-feira, 17/10 de 2025, como eu faço toda semana, semanalmente de segunda a sexta. Aí hoje eu estou aqui retratando, refazendo, para não passar ileso. Como eu estou em viagem em Santa Catarina ainda, hoje é o último dia nosso aqui, mas como eu disse, eu tenho compromisso com este devocional, com a palavra do Senhor, atendendo o ídio que o Senhor me ensinou a ir a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu trago aqui a mim e a vocês, aos quais eu tenho acesso, o alimento sólido para aqueles que já são conhecedores da palavra, e também venho trazendo o alimento que seja o leite espiritual, assim como a Bíblia nos ensina, que seja uma semente para que alguns possam compreender, assim como eu dou meus testemunhos aqui de vida. Quem sabe, quem conhece a minha história vai entender que eu não entendia nada disso, nada da palavra do Senhor. Eu vivia em uma cultura na qual não me beneficiava ali com a palavra viva e eficaz, mas o Senhor me tirou dessa cultura, me levou a outros estados, me chamou, e hoje, para honrá-lo e glorificá-lo, exaltá-lo e engrandecer o nome dele, eu estou aqui dando os meus testemunhos, dizendo para vocês que este é o caminho. A palavra do Senhor, o manual de vida chamado Bíblia Sagrada, que nos ensina tanto, é o caminho. Assim como o meu pastor presidente costuma dizer que os governadores e até mesmo o presidente desse país deveriam incentivar sim as igrejas evangélicas a levar essa palavra de cura, libertação e restauração. Por quê? Porque quem vive isso, quem vive a palavra do Senhor, quer endireitar os seus caminhos, as suas veredas, não vai trazer prejuízos para o governo, não vai trazer doenças que são formadas, que são derivadas do fumo, do cigarro, da bebida, do cigarro que eu falo em geral, do fumo em geral, do tabaco ou tabagismo em geral, das drogas e assim vai, tantas outras coisas que o mundo oferece, que pode trazer doenças através dessas bebidas e tudo mais, drogas e tudo mais. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar hoje, já nessa noite, que esse devocional nunca sai nessa hora, mas estou aqui firme, que o Senhor, o nome do Senhor, ele é torre forte para o justo, e o acolhe em lugar seguro. Provérbios 18, no verso 10, a palavra do Senhor vai nos trazer nesta noite, fechando essa sexta-feira, na qual desejo a todos um abençoado fim de semana, que todos possam desfrutar dos seus lares, crescer e fortalecer cada vez mais no Senhor, viver em harmonia, pois a palavra do Senhor também diz: quão bom e suave é viver em união com os irmãos. E logicamente, nesse próprio Provérbios, aqui na verdade em Eclesiastes, Salomão diz que tudo era vaidade, e no final ele resumiu falando que desfrutar do fruto do trabalho, beber e comer bem e viver com a mulher que você ama, que ou a mulher viver com o marido que ama, isto sim é projeto de Deus, e isso não é vaidade. Então a palavra diz, Provérbios 18, verso 10, torre forte é o nome do Senhor,
a qual o justo se acolhe e está seguro. Vamos orar em prol dessa palavra, para que eu e vocês possamos entender, compreender, e eu aqui fazer os paralelos de ensinamento para mim e para vocês neste dia. E que assim seja. Oh, glória. Querido Deus, te rendemos graças nessa noite. Apresentamos mais um dia a Tua palavra, na certeza que o Senhor é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, Criador dos céus e da terra, do ouro e da prata e de tudo que aqui há. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E eu entendo e quero cada dia mais aliançar ao Senhor e viver a presença do Espírito Santo, me dando discernimento e sabedoria para acessar o Senhor no trono da Tua graça e o Seu Filho Jesus, que está à Tua destra, mas Ele também está em nós, através do Espírito Santo que o Senhor nos deixou. Oh Pai, em nome de Jesus, ensine a mim, ensine os meus irmãos esta palavra, esta compreensão, para que possamos viver verdadeiramente alinhados com o Teu projeto, com o Teu mistério, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, me ajude a levar os meus irmãos uma compreensão sobre esse texto e que eles possam viver cada dia mais fortalecidos, entregues ao Senhor, ao seu manual de vida e vivendo o que está escrito. Não que os seus interiores possam externar, assim como essa palavra aqui vai nos trazer a esta visão, e nem a negligência de cada um trazer prejuízos, assim como também essa palavra nos ensinará nessa noite. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, amém, glória a Deus. Eu trouxe aqui alguns versos dessa própria palavra, que o verso 2 mesmo, do próprio Provérbios 18 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ou seja, meus irmãos, a nossa alma, eu já disse isso em outros devocionais, é o centro das nossas emoções. E nela é como se fosse um armazém de distribuição do que temos em nós, no nosso interior. E tudo que a vida nos solicitar, seja num diálogo, seja de qualquer forma que a gente precisar em nossas ações, no nosso falar, no nosso comportamento, tudo vai estar na nossa alma e a gente vai externar o que está nesse interior. E se a gente não tiver o entendimento, ou seja, a inteligência emocional que nos leva à inteligência espiritual, nós vamos externar coisas sem entendimento. Por isso diz que o insensato, se fosse o sensato, ele externaria coisas com entendimento, com sabedoria. Com a inteligência emocional alienada ou aliançada à inteligência intelectual e também à inteligência espiritual. Mas aqui estamos falando do insensato que não tem buscado esses caminhos, dessas três inteligências que um homem deve ter para externar com entendimento e não externar com insensatez. E assim segue no verso 7, a Bíblia também diz que a boca desse mesmo insensato é sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Então, esse verso 7 tem uma correlação ao 2, porque quando a gente fala sobre laço, é um aprisionamento. Então, essa insensatez vai destruir, porque os seus lábios levou para sua alma
esse laço dentro dessa insensatez. Então, se formos insensatos em cada situação que a vida nos traz, desde a nossa infância, da nossa constituição, o fato da gente estar sendo inserido neste mundo, na nossa formação, então tudo que vem ali vai nos estruturando, vai nos formando, e a nossa alma, e tudo que falarmos, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, bisnetos, para que a nossa boca ela seja sensata e não insensata, que vai destruir inclusive essa terra onde vai estar nascendo sobrinhos, netos, bisnetos e etc. E os seus lábios não pode trazer um laço para sua alma, não deve ensinar um filho, um neto, um bisneto, alguém a mentir, não deve ensinar ou deixar estes falar palavras torpes. Tem que fazer, tem que orientar tudo na ordem e decência, na disciplina de vida, porque a gente precisa passar por um processo de edificação humana desde o princípio, para que a nossa alma seja livre e não presa como um laço por má conduta na nossa fala, nas nossas ações, e que o nosso interior tenha coisas ruins de insensatez, sem entendimento, que possa externar este mal que a insensatez, por falta do entendimento, forma em cada um de nós. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para trabalhar entre alma e espírito, para vivermos o que está escrito na palavra de Deus, para que realmente a torre forte, que é o nome do Senhor, nos leve, nós como justos, a lugares seguros, a lugares de vigilância. Porque se vocês entenderem, em Gênesis 11, o povo de Deus ali na constituição dos tempos, ali estavam os homens já começaram a criar pescoço, como eu costumo dizer, e eles quiseram fazer a torre que depois foi nominada como Torre de Babel para chegar aos céus. Oh, que ignorância do ser humano, meus irmãos, nunca que chegaria, pois hoje mesmo eu estou no estado que tem aqui, na verdade, o processo de como o homem chegou à Lua, como o espaço, o que é Sol, o que é Lua, o que é galáxia, o que é planeta Terra, o que são as estrelas. Meus amados, o mistério é muito grande. Nem queiram, nem vou ter tempo de explicar tudo isso daqui. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o céu, o azul do céu, não é logo ali, como esses homens dessa época, eles pensavam. E assim como vai trazer aqui agora, sobre o negligente e sobre também os homens que pensam que o seu dinheiro é alguma coisa, é uma muralha, então são mais equívocos da vida ainda aqui nessa sequência. Olha bem o que o verso 9 nos traz. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Irmãos, eu trago aqui uma simples reflexão. Imagina bem uma pessoa que é negligente no trânsito. Olha o quanto de prejuízo essa pessoa causa. Prejuízo para si mesmo, para outros, para o seu tempo, para o tempo da sua família, às vezes. Então, já pensou? O cara bate um carro por negligência, ele vai levar prejuízo, ou seja, ele vai ter desperdícios. Olha bem como a palavra nos leva ao entendimento. Então, mais uma vez, que o entendimento não seja
tendo entendimento, sejamos sensatos, que o nosso interior seja com esse entendimento, para que quando formos externar, não externemos coisas insensatas pela nossa boca ou nas nossas ações, sendo negligente nas coisas. Assim como o verso 11 e o verso 12 também vai trazer, os bens do rico são lição cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Mas não, meus irmãos, porque nenhum homem vai conseguir comprar a sua saúde, o ar que respiramos, ou qualquer coisa nesse sentido vai dar livramentos de morte, porque eu conheço muitos ricos que deram carros potentes para seus filhos e os filhos se acidentaram por negligência e morreram. Então não é uma muralha para isso. Estão até hoje em muitos cativeiros da dor, da saudade dos seus filhos, e a palavra está aqui para nos orientar sobre isso, para que sejamos dentre esses justos, que o Senhor, pelo seu nome, nos leva ao entendimento que Ele é a nossa torre forte, que Ele nos acolhe em lugar seguro, em lugar de vigilância. E no próprio verso 12, agora, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, a humildade. O que é se gabar? É vangloriar, é ser orgulhoso, ser prepotente, ser arrogante, ter jactância, que é uma palavra que a Bíblia, principalmente na versão ARA, ao meio da revista atualizada, menciona muito, principalmente ali em Timóteo. Então é isso. Quando o homem começa a gabar no seu coração, meus irmãos, aí ele já está antes da ruína, ou seja, a ruína já está precedendo essa queda do homem. E quando ele quer ser honrado, que ele quer ter honra e não a humildade, também é antes da ruína. O homem precisa ser humilde para que o Senhor o coloque em lugar de honra. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão que eu aprendi há muitos anos atrás, com esse entendimento que o Senhor, realmente, o nome dele é a nossa torre forte, e ele nos traz a lugar seguro, porque o homem, geralmente, ele faz como nesta reflexão. Perguntaram a um sábio: o que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu: os homens que perdem a saúde para ganhar o dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E eu acrescento, essa frase não é minha, que eles perdem o dinheiro para tentar recuperar a saúde, porque a saúde geralmente é difícil de recuperar, pode amenizar, né? Então, aí na sequência diz que pensam ansiosamente no futuro e esquecem de viver o presente e o futuro, que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como nunca tivessem vivido. Essa segunda parte que pensam ansiosamente no futuro nos traz diretamente a Mateus 6,34, que diz: portanto, não preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta vencer a cada dia o próprio mal. Quando diz e fecha ali que o homem, que ele pensa, que ele vive como se nunca fosse morrer e morre como nunca tivesse vivido, é verdadeiramente o contexto aqui quando fala de tanta insensatez. A insensatez pela falta do entendimento, pela falta de sabedoria no falar, no agir, nos seus lábios, que vive trazendo laços para a sua alma,
mediante inclusive a negligência como desperdiçador, além, claro, de achar que os seus bens ele imagina que é uma muralha. E também quando a ruína ele antecede, ele cativa essa ruína, porque ele gaba no coração, porque ele quer se honrar, se vangloriar, trazer a própria honra para si e não a humildade. Aí quando ele faz isso, ele pelo orgulho, ele já vai anteceder essa queda. Pois a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda do homem. Então, fecha esse raciocínio nessa noite, fechando essa semana, dizendo mais uma vez que o Senhor, o nome dEle, você chamar o nome dEle, você buscar viver o que está escrito, é torre forte para que o Senhor te coloque como justo e o acolhe em lugar seguro, em lugar de vigilância. E fecha esse raciocínio na certeza que eu estou falando com pessoas que têm inteligência espiritual, porque a emocional está sendo tratada e a intelectual vem com essa junção, com a presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Então, fecho essa mensagem diretamente de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas com a fidelidade neste devocional e pelo amor que eu tenho a vocês, além do desejo de transformação, de cura e libertação, que eu espero que cada um de vocês tenha, para que viva o que eu tenho vivido, que o Senhor tem me abençoado, que Ele tem sido provisão em minha vida. Que assim seja a todos nós, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Fiquem em paz.